Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Rapaziada, vocês viram a entrevista do Martínez? Rapaz, o homem esclareceu tudo e pediu para voltar. E uma coisa eu vou te dizer, não é surpresa nenhuma que a fiel inteira, fiel em peso, aceitou ele de volta. Até porque Martínez honrou o manto sagrado. Quando ele estava no Corinthians, ele honrou a camisa, deu sangue, se entregou. E por isso todo mundo quer ele de volta. Agora só falta a diretoria aceitar. Fiel, representa com like porque tem mais informações do Timão. Fortalece com like, se inscreve no canal, ativa o sininho e hype, hein? Se tiver a opção de hypar, hypa pra nós. Vamos ver as notícias do Corinthians, vamos lá. Qual é o jogador do Corinthians? Porque hoje não é muita notícia hoje, mercado da bola. Qual jogador do Corinthians está sendo cobiçado pelo Internacional? Boa noite, Bazejo. Boa noite, Michele. Pois é, o Guinegão entrou no radar do Internacional. O departamento de futebol colorado é gerido pelo Fabinho Soldado, ex-Corinthians. Ele conhece muito bem o Guinegão, que não vem tendo espaço com o técnico Fernando Diniz. Ele conseguiu se destacar com Dorival Júnior, recebeu minutos. No final do ano passado, recebeu propostas do mundo árabe e também do Zenit. Na época, o Corinthians negou essas propostas, mas agora o clube estaria disposto, aberto a negociar Guinegão, mas o Corinthians e o staff do atleta não pensam em empréstimo, que foi o molde da negociação proposto pelo Internacional. Corinthians e o staff do Guinegão pensam numa transferência em definitivo, porque o jogador quer atuar mais vezes, com mais frequência, e algo que não acontece no Corinthians com o técnico Fernando Diniz, mas por enquanto essas tratativas não avançaram pelo molde do negócio proposto pelo Internacional. Se o Colorado sinalizar com uma oferta em definitivo, aí as conversas podem ser retomadas, mas por enquanto não passou de uma sondagem, viu, amigos? Bom, tenho duas perguntas aqui para os nossos especialistas. Primeiro, o Guinegão se machucou. Por que depois o Fernando Diniz não deu tanta oportunidade para ele? Por que ele não tem espaço na equipe? É a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é, cairia bem na equipe do Internacional, o Guinegão? Vamos lá, Garrafa. Então, eu vejo o Guinegão como uma boa promessa, um jogador que tem o seu talento, é garoto ainda, né? Ele volta de uma lesão e obviamente, a gente não vive o dia a dia mais do clube, a gente não pode ir lá para saber o que está acontecendo. Não está treinando bem. O Diniz, obviamente, ele vai dar a oportunidade no tempo certo para o Guinegão. Alguma coisa pode ter acontecido lá, mas é um garoto que eu entendo que o Corinthians não pode abrir mão por empréstimo, não. Se vier uma boa proposta de venda é outra história, mas por empréstimo não libera ele, não. Vê se o Internacional não quer o Pedro Raul. Pedro Raul está à disposição aí, eu acho, né? De repente, e o Diniz tem dado oportunidades ao Pedro Raul. Acho que de repente o Guinegão nessa volta da Copa aí pode ajudar o Corinthians, sim, Miller. Olha, Michele, Garrafa, o Diniz não tem dado oportunidade, como você bem disse, para o Guinegão. Ele tem priorizado o Pedro Raul, que não tem condição de jogar no Corinthians, né? Entre os dois, eu prefiro o Guinegão. Só que o Guinegão é um jogador normal também. Sim. Apesar de ser da base e tudo, eu acho um jogador normal. Até porque o Caio Jorge, ele joga muita bola. Jogador ousado, não tem medo de arriscar. Então, eu acho que o Diniz, ele não vai Caio César. Ele não vai aproveitar o Guinegão nessa sequência da temporada depois do Mundial, Michele. Por isso que eu acho que o Guinegão... Mas o Corinthians não tem muito jogador. Não tem mas ali na posição, o Diniz achou o Caio César. Mas o Caio César é um achado. Ô Miller, mas eu vejo assim, jogadores com características bem diferentes. Aliás, é difícil a gente encontrar um jogador com a característica do Caio César, aquele que faz o 1 contra 1, que joga pelo lado. O Guinegão, eu consigo enxergar ele até mesmo lá na frente da área, na frente do gol. E as oportunidades que ele teve lá no início com o Dorival, né? Ou até com a família Dias, ele andou fazendo os seus gols. Eu entendo que no grupo, pela dificuldade que o Corinthians tem, Guinegão, Caio César, não. Agora, não. Sem dúvida nenhuma que entre ele e o Pedro Raul, aí não, né? Tem que colocar o Guinegão. Então, o Guinegão já deu o nome, já mostrou a que veio e agora todas as vezes que o Diniz deu oportunidade para o Pedro Raul, parecia que o Corinthians estava com um a menos. Não resolveu em campo. Ele não tem condição de jogar no Corinthians, ele não é jogador pro Corinthians. E por que não vende o Pedro Raul ficar com o Guinegão? Acho que é o sonho de todo corintiano. Precisa ver se alguém quer comprar. Exatamente.
Bom, aconteceu hoje mais um dia e a gente vai voltar agora a conversar com o Marcelo Basejo, porque tá rolando problemas com os salários atrasados. Adivinha onde? Ah, não brinca. Sério que é no Corinthians, Basejo? Pois é, Michele, um velho problema. O salário que era para ter caído no 5º dia útil de junho não caiu. Isso, conforme nós pudemos apurar, foi apenas para a comissão técnica e também para os jogadores. O restante dos funcionários recebeu em dia, mas esse é um reflexo da opção do Corinthians de não ter vendido André no início do ano, quando recebeu propostas pelo volante, uma delas do Milan, de em torno de 15 milhões de euros. O técnico Dorival Júnior, na época, bateu o pé, disse que o Corinthians não deveria vendê-lo ainda. O Corinthians acabou preferindo esperar mais um tempo e agora está mais apertado e enfrenta aí esse problema de atraso nos salários da comissão técnica e dos jogadores, mas esse não é o único problema do Corinthians nos bastidores, porque o presidente Osmar Stabile está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo por causa de contratos com uma empresa de segurança no valor que ultrapassa R$600 mil. Recentemente, um grupo de conselheiros entrou com um pedido de impeachment a Osmar Stabile e agora o promotor do Ministério Público, Cássio Concerino, que já havia estado à frente das investigações envolvendo o ex-presidente André Sanches e também o ex-presidente do Duílio Monteiro Alves, toma a frente também desse caso envolvendo Osmar Stabile. A gente lembra que André Sanches e Duílio Monteiro Alves não fazem mais parte do quadro associativo do Corinthians. Resta saber qual será o futuro de Osmar Stabile. Pode ser mais um presidente do Corinthians tendo de lidar com sérios problemas com a justiça, viu, Michele? Agora, complicado também isso do salário não ser depositado na conta, né, gente? Michele, acho que a notícia, lamentavelmente, a notícia será quando o Corinthians colocar os salários em dia. Porque tem sido uma constante o salário atrasado. Não é correto, mas tem sido uma constante. E isso não é uma exclusividade da gestão do Osmar Stabile, né? De qualquer forma, o presidente está tentando aí fazer aquele popular corre para deixar tudo em dia. Sobre essa denúncia do Ministério Público, cabe ao presidente Osmar Stabile se defender. É o Corinthians politicamente efervescente, Milena. Mas o torcedor corintiano tem que saber o seguinte, e acho que ele sabe disso, com certeza. O Stabile, ele era vice do Augusto Melo. Quer dizer, ele era de uma gestão vice de uma gestão que fracassou e foi afastado do Corinthians, expulso do clube. Então, claro, depende dele se defender, provar que ele não tem culpa no cartório. Então, vamos ver. Bom, agora a gente vai voltar a falar sobre seleção brasileira e para conversar sobre o meio-campista Martínez. Ele falou sobre a saída do Corinthians? É isso, Michele. O Martínez deu a sua primeira entrevista desde que deixou o Corinthians. As partes rescindiram o contrato em março, após o jogador se apresentar com mais de um mês de atraso, que deixou o técnico Dorival Júnior, à época, furioso. Então vamos conferir o que ele disse sobre o ocorrido. Con toda la seguridad. Con los ojos cerrados vuelvo a Corinthians. Yo amo Corinthians, como lo dije ahorita, y para mí, como siempre dije, Corinthians a mí me dio la confianza y me ayudó, toda la torcida, todas las personas me ayudaron a adaptarme lo más pronto posible a Corinthians. Sé que no fui el mejor de todo el equipo, pero sé que di lo mejor de mí en el momento que estuve en Corinthians, y si debe volver a Corinthians, vuelvo, de verdad. Tá aí as palavras de Martínez, que alegou ter se atrasado na reapresentação do elenco por causa de problemas com seu passaporte, também com o passaporte do seu filho. Seu passaporte não havia mais páginas para carimbar, ele teve que emitir um novo passaporte, mas na época a Venezuela enfrentava diversos problemas, com Nicolás Maduro sendo capturado. O seu filho, que tem passaporte americano, precisaria de um visto para dar entrada no Brasil, e todos esses problemas burocráticos acabaram atrasando a reapresentação de Martínez. Fato é que ele não faz mais parte do elenco corintiano, mas vontade não falta de vestir a camisa do Timão novamente, viu, Michele?
Ah, é porque tá desempregado ou é porque quer voltar mesmo pro Corinthians? O que vocês acham? Ele tomou algumas decisões erradas lá atrás, mas sempre foi um cara identificado com o clube. Era um cara muito querido dentro do elenco. Aliás, o elenco ficou na bronca com o Dorival, porque não quis ouvir o Martínez, e no direito dele, Dorival, porque tentou contato com o Martínez e o Martínez deu uma de maluco, né? Agora está arrependido aí, enfim, o Corinthians tem que avaliar essa situação, mas é um cara que ele se identifica muito com o Corinthians, ele gosta do Corinthians e errou, né? Ele sabe que errou, só de ter admitido já é um primeiro passo. Bom jogador, era o Arboleda do Corinthians, né? Porque ele, nem precisa dizer, né? Não foi uma vez, na mesma linha, não foi uma vez só que atrasou. Bom jogador, Michele, só que na entrevista eu não vi ele admitindo que errou. O pacote, né? Ele tem um pacote de atrasos. Exatamente. Ele é bom jogador. Sempre também dá uma sumida, não atende WhatsApp, não atende ligação, carta, sinal de massa, nada. Some, desaparece e depois aparece. E tem problema sempre com o passaporte de última hora. Bom, a melhor oferta do ano... O vice-presidente do Corinthians pediu licença do cargo no meio dessa polêmica toda aí que está acontecendo. E mais tem a história do Stabile agora, tá? Vai ser denunciado, é isso? Não sabemos se vai ser denunciado. O que aconteceu foi que o Ministério Público, de maneira oficial, colocou ele como investigado. Então, naqueles estágios todos que você tem, que a gente sempre tem que respeitar, ainda mais a gente no nosso trabalho de jornalista, ele está investigado. Ele foi colocado oficialmente no processo como investigado. Depois, se acontecer uma denúncia, ele vira denunciado. Depois, ele pode, se a justiça aceitar, ele vira réu. E depois pode ser culpado. Indiciado. Isso, indiciado e depois culpado ou não. Isso são vários estágios. Então, ele foi colocado naquele caso da empresa de segurança que foi criada só para trabalhar no Corinthians, pelo amigo dele. Só que isso não é simples. O depoimento está marcado para o dia 23 agora, ele vai ter que se explicar. E a base para ter colocado ele, o promotor Cássio Roberto Concerino, a base foi o depoimento do ex-diretor administrativo que fala do Osmar, o papel do Osmar naquela colocação da empresa, e aí a partir daquele depoimento do ex-diretor administrativo, ele passou a ser investigado. Então, neste momento, nós temos André Sanches expulso, indiciado e réu na justiça. Duílio renunciou antes de ser expulso, réu na justiça, denunciado e réu na justiça. Augusto Melo, impeachmentado, expulso e réu na justiça. E agora o Osmar Stabile, para não errar os termos. Indiciado. Não. Investigado e com 2 pedidos de impeachment também. E na esteira disso, o vice-presidente ontem pediu aí uma licença de 30 dias, ele que também foi denunciado, ele se já é o estágio, não é só investigado, é denunciado pelo Ministério Público, pediu uma licença de 30 dias, soltou uma extensa carta de 3 folhas lá, se defendendo e tudo mais, e pediu essa licença de 30 dias, ele que também já está com pedido de tutela antecipada de saída pelos conselheiros. E ontem à noite também houve mais uma votação, aquela famosa noite do golpe, quando os caras invadiram, aquela noite patética que os caras invadiram o 5º andar do Parque São Jorge, Augusto Melo e seus parceiros. O Augusto já tinha sido expulso e ontem mais 5 foram expulsos, 3 por uma comissão, 2 por uma outra comissão, entre eles os 2 ex-diretores de base, que são responsáveis pelo aquele trabalho patético de 87 contratações em 1 ano e meio para a base, sub-17, sub-20, uma das coisas que é difícil até achar um adjetivo pelo que trabalho que eles fizeram, e que ninguém parava eles, só parou quando o Augusto caiu, mas eles não foram expulsos por isso, eles foram expulsos por conta da tentativa de golpe, que eles também foram lá no 5º andar, outros 3 também, e o 4º que estava lá para ser expulso, só não foi expulso porque ele passou mal, foi atendido no ambulatório do clube antes da votação, deu um negócio nele, ele passou mal, mas logo mais vai ser julgado e provavelmente vai ser expulso também. Então, gente, não é normal o que está acontecendo, não é simples o que está acontecendo, é um momento histórico para o torcedor corintiano, muita coisa está acontecendo e assim, os exemplos todos estão aí. Essa noite do golpe, eu vou parar aqui, tá?
Essa noite do golpe, que subiram lá com a folha de sulfite, começaram a falar um monte de coisa que eles mesmos escreveram na folha de sulfite, sem qualquer ordem judicial, talvez a gente não vai estar nem nesse plano mais para ver de novo alguém ter a coragem de subir com papel de sulfite e falar, estou anunciando que o presidente está saindo, o outro está voltando e eu agora sou o presidente. Eu acho que a gente não vai estar mais aqui, porque agora vai ter que ter muita coragem. É esse tipo de exemplo que você dá quando você toma esse tipo de atitude. Então, vivemos semanas históricas no Corinthians com esse cenário todo de saídas de um monte de ex-dirigentes e tudo mais, sendo expulsos do clube ou denunciados ou indiciados, enfim, cada um com o seu estágio. A situação... cara, esses números são impressionantes. São 3 que caíram fora, agora o atual presidente está sendo investigado e pode virar denunciado, né? Agora, esse processo todo está sendo rápido, vocês não acham? Tá rápido. Mais ou menos, porque, por exemplo, o do Augusto Melo demorou 1 ano e meio depois do golpe. O golpe foi dia 31 de maio. Eu sei, 1 ano e meio, mas 1 ano e meio da noite do golpe. Isso sim, um atrás do outro. Taxativo. O resultado final, o cara foi expulso. A noite do golpe foi há 1 ano. Foi 31 de maio. O Andrés assumiu o cartão de crédito há mais de 1 ano. Então, assim, é que agora, como está sendo, o Pantaleão está indo firme, colocando uma atrás da outra das votações, parece que está sendo muito rápido. Destravou só que ele destravou, é isso. Acho que é uma boa palavra. O restante, os casos já estavam sendo ali, os seus ritos todos. Tanto que agora essa denúncia, esse pedido de impeachment do presidente, do Osmar, os conselheiros mandaram para a comissão de ética, que está estudando. Aí agora deram 10 dias para o presidente se defender, depois volta. Começou um trâmite agora. Então, esses outros casos estavam todos tramitando e tudo sendo destravado. E vamos ver, mas, cara, eu acho que é um sopro de esperança para o torcedor corintiano, gente, sinceramente, porque o recado que isso está passando para os demais é de que quem se pegou ali, esses caras vai pegar qualquer um. Então, é muito importante mesmo. Como que um clube permite que alguém contrate 80 jogadores para a base? A pergunta é boa. 1 ano e meio. Como não param os caras desse? Esse é o... E a imprensa noticiando. A gente fazia o controle e vinha lá 30º, 40º, 50, 60, e ninguém parava os caras, e nem o Augusto, tanto que o Augusto teve o que ele precisava ter, que era a expulsão. Nem ele chegava para os diretores dele, vocês dois, o que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo aí? Ele não parava ninguém, sofreu também. E é isso, conselheiros, ninguém parava os caras, ninguém acontecia aí, foram deixando, e a imprensa informando. Chegou 87 e só parou porque os caras caíram, senão eu tinha continuado de passar. Eu estava só esperando. As minhas mensagens na rede social eram assim, rumo ao 100, eu já estava assim, rumo ao 100, quando bateu 83, 84, eu estava rumo ao 100, e a gente ia tabulando, um atrás do outro, atrás do outro. Sub-15, sub-17. Não é sub-15 não. Calma. Só 23. Eu tô falando... Só 17 e 20, né? Os 83. Não, eu tô falando das categorias de um time, certo? Sub-15, que é 13, 14 anos. Isso. 13 a 15 anos. Aí depois tem futsal, sub-11, alguns têm sub-16 que para usar no 17, enfim, mas enfim. Né? Se você calcular 30 jogadores por categoria, são 90. Os caras contrataram mais 86. Já tendo um time. Se você está começando um time do zero... claro. Faz, eu contratei pro 17, pro 20, 87, faz um pouco de sentido. E detalhe, alguns um contrato profissional, não era só contrato de formação, já era profissional, com multa rescisória e tudo mais. Já não estão quase todos lá, quando trocou a gestão, saiu limpando a área. Sim, mas isso custou pro Corinthians? Mas custou, claro que custa, obviamente que custa. Meu Deus. E nesse cenário de o último apaga a luz, daqui a pouco tem eleição. Isso. Não tem candidato ainda, não tem... Né? Não, tem protocolo, né, da Safiel que quer... Ela colocou, eles entregaram de novo, o presidente está aqui, Estão tentando fazer o Estão tentando mas colocar... até agora não abriu a porta para eles. Liminar para que outros sócios votem, não só aqueles que têm direito de... Aliás, isso daí é um ponto importante. Ontem saiu essa liminar, alguns sócios pediram para que a votação da Assembleia agora, dia 20, não é só quem está naquela quarentena de 5 anos mínima, né? Para todo mundo que estiver estava apto até o começo de maio votar. E assim, de verdade, como não é uma situação presidencial, você vai votar no novo estatuto. Eu concordo com essa decisão. Por que eu concordo? E eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem.
Ah, mas o estatuto fala em 5 anos. Fala em 5 anos para presidente. Por que eu acho que pode votar para o estatuto? Por que é a minha visão? Você mora numa casa, você troca por um prédio. Você está há 20 dias no prédio, você comprou o apartamento. Se você comprou um apartamento, você tem como se fosse um título de clube. Você tem um pedacinho daquele prédio. Um apartamento é seu. Você está só 20 dias no apartamento. Vai ter uma reunião de condomínio para decidir se a piscina vai fechar ou não. Eu não posso participar porque eu estou há 20 dias naquele prédio? Só você que está há 5 anos? Não, eu posso ter uma decisão. Se é o estatuto que vai reger todo o clube, sinceramente, essa pessoa tem o direito, na minha visão. Então, para presidente, eu sei que tem os 5 anos. Sim, mas eu acho que esse exemplo... Mas qual é o espírito disso? O espírito disso lá atrás é para evitar aventureiro. Ah, sim. O cara que chega, fica sócio 2 dias... Tá com uma grana, né? Para votar para presidente. Para votar para presidente. 10 títulos e bora. É possível entender o espírito. Agora, as coisas mudam, né? Isso. Só que o espírito com os outros clubes, 2 anos, sim, 3 anos. O Corinthians é o 5. Não, que já tem que ter isso é quase uma pós-vida inteira. E no Palmeiras tem... Rapaziada. Pessoal, eu quero a sua opinião sobre o Martínez, mano. O que é que você acha? Eu já falei e vou falar de novo. Seja bem-vindo. Um bom filho a casa torna. Toda vez que o Martínez entrou em campo com a camisa do Corinthians, ele honrou o manto sagrado. Então, cometeu um erro? Todo mundo comete. Mas eu acho que quem errou mais foi o Dorival. Dorival não escutou o cara, já foi logo afastando. Então, tomara que aceite o Martínez de volta. Pessoal, e sobre o Guinegão ir pro Internacional? Se for vendido, é uma boa para todo mundo. Se for por empréstimo, vai ser uma boa pro Guinegão e para o Internacional. É o que eu penso. Corinthians tem que vender, mano. Vender e pronto. Agora empréstimo não. Empréstimo só vai beneficiar o Guinegão, que vai ter mais oportunidade de jogar, e o Internacional, que vai ter um bom jogador à disposição. O Corinthians se livra de um salário pequeno, que o salário do Guinegão não é nem tanto assim. Mas quero que você comente. Representa com like, filho. Comenta e representa com like, porque isso aqui é Corinthians, beleza? Tamo juntos e vai.